Fala galera, sejam bem-vindos a mais um webinar da Desk Manager. Dessa vez eu vou conversar um pouquinho sobre projetos. Pô, mas não teve já de projeto? Teve, mas nosso aplicativo de projeto evoluiu muito e eu trouxe aqui uma pessoa para me apoiar, que é o Bruno, nosso gestor do time de marketing. Ele tem usado, ele saiu de outras ferramentas de projetos para vir para dentro do Desk Manager, ajudou muito a desenvolver o produto em si, que já estava criado, já tinha suas ideias, mas ele trouxe muita coisa para o roadmap, que foi implementada e está rodando e está funcionando e está ajudando muita gente. Então, a ideia é a gente conseguir, em cima desse nosso webinar, em cima do PP Projetos, mostrar um pouco do que o Bruno faz com o time de marketing da 3in, né? E também o quanto de recurso e o quanto evoluiu desde o nosso último webinar sobre projetos, o nosso app de projetos, efetivamente, agora chamado de app de projetos, inclusive ele mudou de nome, antigamente ele tinha outro nome, era app de tarefas, as tarefas foram agrupadas em projetos. Então, isso dá uma visão muito grande, né, para você conseguir controlar os projetos da sua organização, do seu time, seja lá de onde for. Mas, hoje eu sou apenas um pequeno padawan, vou ouvir muito o Bruno falar, e eu espero que isso ajude muito vocês no dia a dia. Bruninho, vem cá, vamos lá, se apresenta aí para a galera, quem é você, o que que você faz? Eu já falei um pouquinho aqui, mas nada melhor do que você mesmo para falar de você. Legal, Fábio. Então, como o Fábio falou, eu sou gestor de marketing do Grupo 3in. Eu estou na empresa aí desde 2018, do finalzinho ali, e nesse tempo todo a gente já trabalhou com muitos projetos aqui dentro, né? Desde projetos de marketing a projetos com outros departamentos e até com terceiros. Em todo esse tempo, eu já fui conquistando alguns conhecimentos ali dessa parte de gestão de projetos e mais recentemente, conforme foi evoluindo o aplicativo Tarefas, né, que virou o aplicativo Projetos, a gente teve uma grande participação ali em relação a esses novos recursos, a metodologias que a gente implementou, então tem muita coisa bacana para falar sobre isso. Eu espero que vocês gostem. Se tiver perguntas, quiser saber mais sobre algo específico em relação ao Desk Projetos, que a gente decorra por aqui ou acabe passando ou não fale, já pode deixar nos comentários aí que a gente vai interagindo com vocês. Show, show, Bruninho. Bom, então, você representa o time de marketing da 3in. A 3in é composta por 3 empresas, tá, gente? Então temos a Desk Manager, temos a Kerouac e temos a Hostess Green. Tá, e todos os projetos você controla por dentro do app Projetos do Desk Manager, certo? Isso, a gente tem projetos ali, então, pensa que a gente já tem 3 empresas, né, para a gente cuidar, então tem projetos diferentes e ainda para cada uma dessas empresas a gente tem projetos diferentes de marketing, né, então eu posso ter um projeto ali para divulgação de recursos de cada uma dessas 3 empresas, então eu E tenho cada um com a projeto sua metodologia. cada um com a sua metodologia, com suas equipes envolvidas diferentes, né, então a gente Legal. tem desenvolvedores da Kerouac, envolvidos na divulgação dos recursos da Kerouac, desenvolvedores da Desk nos recursos, entre implantação, suporte e tudo mais. Então, tem esses projetos por empresas e ainda assim os projetos, em paralelos com departamentos e tudo mais, né. Não, bacana. Mas tá legal, Bruno. A gente tá falando aqui de marketing, mas para quem é esse webinar? Quem tem que assistir? Quem que você quer trazer para ver, a gente falar sobre projetos? Isso é muito legal, Fábio, porque eu falo sobre isso não só, para as pessoas de fora da Desk, até dentro da Desk ou dentro da Uhum. Kerouac, da Hostess, que a parte de gestão de projetos, ela necessariamente não é só para um time de marketing ou para um time de desenvolvimento, por exemplo, que também utiliza bastante os processos ali de Kanban para acompanhar sua desenvolvimento de recursos, lançamento das melhorias e tudo mais. Mas também para qualquer outro tipo de time. Por exemplo, a parte de RH pode se beneficiar bastante da gestão de projetos, seja para ações de endomarketing ou ações de dentro do próprio departamento, mas de modo geral eu diria que para qualquer departamento, pessoa, time, equipe, ou até mesmo você sozinho que queira gerenciar uma série de tarefas, uma série de projetos complexos, ou até mesmo simples, como a gente vai passar por aqui, e você quer organizar tudo aquilo, quer ter uma noção de prazos, quer ter uma noção de volume de demandas que você está tocando, então, se você quer ter um controle melhor dessas tarefas e não quer ficar perdendo isso em bloquinhos de nota ou em anotações até mesmo no papel, né? A gente pode pensar em transportar isso tudo para o digital e o Desk ajuda bastante nesse sentido. Entendi. Não, bacana. Então quer dizer que qualquer tipo de departamento pode usar um projeto, desde que ele tenha um projeto para gerenciar.
Desde que você tenha ali mais de uma tarefa para gerenciar e seja algo complexo, que você precisa ter um registro, gerar dados, acompanhamento e até mesmo algum tipo de relatório para sua equipe ou para o seu gestor, você pode utilizar e se beneficiar aí de uma ferramenta de gestão de projetos, né. Show, show. Então, beleza. Na teoria tudo lindo e maravilhoso. Agora eu preciso saber disso na prática. A galera quer ver. O que que você tem para mostrar pra gente? Legal, Fábio. Eu fiz aqui alguns projetos que o diretor vai colocar na tela aí para a gente ver, e eu vou Uhum, passar por esses projetos para mostrar um pouquinho para vocês o que, que é possível dentro do Desk. Então a gente vai focar muito nas aplicações práticas com o Desk Manager, beleza? Então eu vou tá, mostrar ali desde de como que você cria um projeto, algumas possibilidades, e aí a gente vai discorrendo e passando ali por alguns pontos bem legais. tá bom. Fechou, fechou. Então, a palavra é toda sua. Beleza, então. Gente, para quem não conhece, essa então é a interface aqui do Desk Projetos, tá bom? Ela é uma parte de bem simples para você fazer sua gestão. Então ele vai usar muito dos recursos de Kanban, então você vai ter ali as colunas e tudo mais para que você possa ter etapas e fases dentro daquele projeto. E aí eu vou mostrar aqui, beleza, eu acessei pela primeira vez e não tenho um projeto ainda. Como é que eu crio? Quando você vem aqui no menu lateral do quadro de projetos, você tem esse botãozinho de mais aqui, que é o de criar projeto. Quando você vai criar um projeto, para mim é a parte mais legal, porque é o momento onde você vai colocar uma série de informações, deixar tudo já pré-definido, para que quando a sua equipe acesse esse projeto, já esteja meio caminho andado, sabe? Você já sabe o objetivo, você sabe quem são os envolvidos, quais as etapas, quais as tags que você pode utilizar, e já pode deixar até de um jeito bacana, visual, com cor de fundo e tudo mais, né. Então sempre que você acessar, você vai ter que colocar aqui o nome do projeto, você vai colocar uma descrição bem bacana que, eu recomendo sempre você colocar descrições detalhadas, até mesmo para quem estiver acessando pela primeira vez, porque sempre que você for acessar, você já tem um briefing inicial do que se trata aquilo e a pessoa também não fica perdida, não fica desorientada. E aí você consegue ter aqui o acesso dos operadores que você quer colocar dentro deste projeto, para que eles tenham acesso. Se você quiser colocar algum cliente aqui dentro, você pode adicionar o cliente, você vai ter tags. Se você tem ele não é um projeto que ele vai ser de longo prazo e ele tem uma data determinada, uma previsão de tempo para ser concluído, você pode também trazer. Ele dá a possibilidade de você enviar alertas para os operadores através de e-mail, que é bem bacana, porque movimentou o status, fez marcação e tudo mais. Todos os envolvidos vão receber essas notificações, isso é bem legal. A Deixa eu te parte fazer de uma pergunta. status, Deixa eu fazer pode uma fazer. pergunta antes de você evoluir para a parte de status. Então quer dizer que, assim, eu posso controlar as horas do meu projeto. Então, por exemplo, é porque o que eu Sim, vi ali, previsão de horas. Então, sei lá, eu tenho um projeto, para implantar, sei lá, um projeto de e-mail marketing recorrente dentro de uma equipe, dentro de uma empresa X, e eu estimei que eu vou gastar ali, 360 horas no meu projeto. À medida que as tarefas forem sendo, trabalhadas, eu vou debitando aquelas horas, é isso? isso, até mesmo isso é bem bacana, porque você tem um projeto, por exemplo, de divulgação de recursos, ou um projeto, de treinamento de equipe, e aquele tem um período, determinado que ele vai durar, né, uma duração já estimulada, então isso é ótimo para você ir controlando esse tempo, e aí você vai debitando essas informações, vai chegando até um momento que ele vai, chegar ao fim dele, né. Entendi, entendi. Bacana. E aí é ali que eu coloco a quantidade de horas que eu vou, dedicar em cima desse projeto. Show de bola. E aí você traz aqui o tempo que você vai debitar do projeto, beleza? E se depois esse projeto vir a ser concluído, a gente ainda tem aqui a parte de conclusão, que vocês também vão ver aqui na parte de tarefas, né, a gente tem as Tá, conclusões de tarefas, também temos a conclusão do projeto. show. Seguimos Bacana. para os status então. O Desk, por padrão, ele já vai trazer 4 colunas de status, que é o backlog, o to-do, o doing e o done. Ele vai sempre trazer essas 4 etapas. Você pode, mudar, alterar ou criar novas aqui, dependendo se você tem uma particularidade específica. Eu, por exemplo, nos meus projetos, eu costumo criar uma coluna para revisão, porque eu, com o meu time, eu preciso ter uma etapa de revisão antes de dar como feita aquela demanda. Você pode ter outras partes específicas que você quer colocar. A gente vai ver mais para frente alguns exemplos de colunas ali, mas por hora a gente vai deixar as que vêm por padrão dentro do Desk só para mostrar como é a criação. Beleza? Uhum. Na parte de labels, a gente tem aqui os operadores que podem ter ali os acessos, certo? E aí as labels que você quer criar.
E as labels são bem bacanas, porque você pode deixar tudo isso de uma forma bem visual para cada cor específica, né? Por exemplo, você tem uma prioridade alta, você pode criar uma label de prioridade alta e colocar uma corzinha vermelha, porque ela vai remeter à questão de atenção. Pode ter uma prioridade média, amarela, e uma prioridade baixa, verde. Então, você pode usar até as cores e toda essa psicologia delas para deixar já um pouco mais visual o seu projeto. A gente vai ver, inclusive, esse exemplo aplicado na prática num dos projetos que eu trouxe aqui para vocês também. Beleza? Legal. Então, você pode compartilhar aqui a visualização do seu projeto. Vou compartilhar aqui com o Fábio. Beleza, Fábio? Você vai ter Tá acesso bom. ali, então. E o back... Uma pergunta sobre esse acesso. E esse acesso, eu já sei como funciona, mas explicando para o pessoal, eu vou conseguir visualizar esse projeto no meu portal do solicitante do Desk Manager. Então, sim, eu, Fábio, como um solicitante da empresa Desk Manager, vou visualizar esse projeto novo que você está criando dentro do portal. Mas eu vou conseguir pedir alguma coisa ou alterar lá as coisas ou não? Vou ficar travado? você consegue ter acesso para visualizar toda a parte do projeto, ter uma noção do andamento do projeto, e aí, se você precisar fazer solicitações, você faz com o solicitante, se eu não me engano, certo? Com chamados. Com Com chamados. chamados, isso. Isso. Não, perfeito, perfeito. Que Então, inclusive dá para você criar uma tarefa ali a partir dele, né. Exato, exato. Então, eu consigo vincular, por exemplo, uma demanda que eu visualizei num projeto, na qual eu acho que eu posso solicitar alguma melhoria ou alguma coisa, do tipo, e trabalho isso num chamado, tenho um registro em cima de um chamado que pode vir a ser transformado em um projeto, ou um projeto não, perdão, uma Uma tarefa. tarefa dentro de um projeto que já está existente ali, no caso, é o projeto que eu estou vendo hoje. Isso é bem Show de bacana. bola, show de bola. E aí, outra parte bem legal também, que é a parte de background, que aí você pode desde colocar uma cor aqui que você escolher, até mesmo subir uma imagem aqui dentro. É bem bacana, a gente vai ver alguns com imagens ali, vocês vão gostar também. Eu gosto principalmente de subir essa parte de imagens, às vezes dá uma cara diferente para o seu projeto, e isso é bem divertido também, tá? Vamos ver aqui qual campo a gente não preencheu, vamos A remover label essa que você label, criou. e aí a gente vai criar aqui. Esse é só um exemplo, criamos o inicial, bacana. Esse vai ser a caras. Ah, eu quero editar, tem alguma coisa ali que eu fiz e eu preciso alterar. Você vem aqui em editar projeto, que fica do lado do botão de criar o projeto. Você vai lá e altera, pode mudar todos aqueles dados que a gente mostrou, bem simples também, tá? Não, sem segredo, é o que a gente acabou de passar. Você quer Uhum. mudar só a cor de fundo, você vem aqui na parte de background, altera a cor, seleciona uma cor nova, ela vai alterar aqui. Tenho dúvidas. Bruno, você falou, passou muito rápido e eu ainda tenho dúvidas. A gente tem já o Academy dentro da Ask Projetos e quando você clicar nesse botão, você já vai ir para todo um tutorial feito pelo Rafael, onde você vai entender como utilizar os recursos, entender melhor como fazer a sua gestão de projetos. Lá ele vai passar por cada um desses pontos de forma específica. É bem bacana. Ficou com dúvida? Corre lá e se tiver dúvidas ainda, você tem sempre a nossa equipe à disposição para ajudar também, beleza? Sim, perfeito. Bacana. Então, Fábio, a gente passou aqui, criou um projetinho do zero. Agora eu vou mostrar para você alguns projetos que eu já tinha deixado pronto aqui para a gente passar. Legal. Como eu tinha falado, a gente tem projetos mais complexos aos mais simples. Eu vejo um projeto mais complexo quando é um projeto que ele tem muitas etapas, né? Então, a gente tem várias colunas que ele vai passar. Então, é de demandas, todas as demandas que eu faço. Eu costumo usar demandas quando alguns usam backlog, né? Então, eu quero colocar todas aquelas demandas que eu tenho. Eu costumo fazer uma reunião semanal com o meu time para poder passar por todas essas demandas, estipular os prazos, as prioridades e tudo mais. Então, a gente passa daquelas demandas, ele sai dessa etapa e vai para o a fazer, e aí no a fazer é que onde a gente já vai pegar essa demanda para dar andamento. E aí você Legal, vai. então eu consigo personalizar o nome das colunas, né, então que nem você viu lá dentro do projeto, mas você também pode mudar aí, né, você, Sim, acessando ali você pode mudar o nome da coluna ou até a ordenação dos itens que estão aparecendo ali, certo? certo. É bem bacana porque cada um vai levar para a linguagem que está mais acostumado aí na empresa ou Perfeito, pela metodologia que você conhece. Então você pode, assim como a gente fez lá dentro da gestão do projeto, você pode vir aqui, inclusive as cores, né? Lá a gente viu de colocar os nomes, você quer ficar mudando as cores e trazer cores diferentes ou deixar todas com uma cor só, você pode alterar isso aqui, alterar se ele é uma coluna de conclusão ou não, e a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre essa coluna de conclusão.
e você pode alterar até aqui, ó, a gente tem o a fazer, tem uma série de tarefas, e eu quero ordenar ela da criação. Aí eu tenho a parte da criação das novas e das mais antigas, do Criação vencimento você da diz data, né? próxima. Isso, data de criação da Legal, tarefa. A gente vai abrir uma tarefa agora e vai ver onde fica essa data de criação. bacana. Então você tem toda aquela a série de dados que ele vai puxar de dentro da tarefa, e ele vai ordenar a partir disso, né. Então a gente tem aqui, ó, data de vencimento da tarefa, data que ela se inicia. Então, a Bacana, partir de alguns dados como este, ele vai ordenar dentro da coluna, é bem interessante, ó. Pelo título perfeito. dela, por exemplo, então, você quer deixar em ordem alfabética, vem aqui, deixa na ordem alfabética, ou pelo operador, né, pela ordem do nome do operador. Então, Bruno, Fábio, então vai alternar em relação a isso também. Então, bem Perfeito. legal para você organizar ali as colunas. Inclusive é uma das demandas ali que a gente conversou bastante com o desenvolvimento, que seria Sim, interessante ter para ordenar, né. sim, hoje a gente não tinha essa ordenação, né, é um ponto de era um ponto de atrito que a gente tinha dentro do controle das tarefas, porque as pessoas lançavam as tarefas, por exemplo, para o Bruno ou lançavam até mesmo para o nosso time de desenvolvimento, era cada um por si, Deus por todos, seja o que Deus quiser. E aí você não Sim. tinha como ordenar aquele cara para saber qual foi a mais nova, qual que é a mais velha, e isso, abrir tarefa por tarefa, tomava um tempo violento para saber se aquilo ali era novo ou velho, né. Então, essa ordenação mudou a forma como trabalhar. Então você ordena, cada um faz o seu filtro da forma que quiser e, cara, é só ser feliz. Isso é muito bom, é uma das coisas que a gente vai sempre pegando, né, entendendo como dá para melhorar a interface, o relacionamento com essas demandas dentro do projeto, então isso é um ponto de melhoria que faz toda a diferença na hora da prática, que a gente está buscando as tarefas, ainda mais em projetos que são complexos, que vão ter cada vez mais demandas ou, operadores envolvidos e tudo mais, Uhum, então esse é um ponto bem interessante. legal. Então, seguindo aqui, a gente vai ter, então, todas essas etapas. Eu tenho lá desde a das demandas, do fazendo, do fazer, do aprovar, etapa de revisão. Eu uso muito aqui, se na etapa de revisão, se eu, mandei para aprovação, não está legal, não está do jeito que deveria estar, a gente muda, vai para revisão. Então o operador sabe que ele tem que revisar, ele volta naquela tarefa para a parte de fazendo, ele vai terminar ela, fazer os ajustes que são necessários, manda de novo para aprovar. Tá bacana? Mando para aprovado. Então são uma série de etapas ali que eu tenho para trabalhar. Algo um pouco mais complexo do que só 3 colunas ou 4 colunas, e aí Sim, você vai sempre entendendo ali até para o seu projeto também, né. Ah, Às vezes 2 colunas resolve para você dentro de um projeto, sabe, de fazendo e feito. Você vai entender muito as especificidades do seu projeto, e aí você vai criar essas etapas e esses status vão ajudar muito nesse sentido. E aí por fim, a gente tem a etapa ali de feito que lembra que eu falei? A gente tem a de conclusão. O que acontece quando chega ali naquela demanda? Ela sempre que você arrastar uma tarefa para o status de conclusão, né, de feito e tudo mais, ele vai dar a tarefa como concluído. Esse concluído, então, fechou ali a tarefa, certo? Você tem algumas coisas que ele vai interagir em cima, por exemplo, a data de vencimento. Eu tenho uma data de vencimento que pode estar com a tarefa atrasada, que a tarefa pode estar em dia e tudo mais. Ele vai considerar até isso depois para você poder gerar alguns relatórios. Quantas datas você quantas tarefas você concluiu com a data ainda ok ou com a data de atraso, sabe? Você concluiu depois do tempo. E eu posso até usar filtros para isso também. Eu tenho ali nos filtros principais do Desk, eu tenho todas as tarefas, que vai pegar tanto as concluídas e as não concluídas. Eu posso puxar só as tarefas não concluídas, eu posso puxar só as tarefas concluídas. Você vai ver que elas vão sumindo ali até por esses filtros, né. Sem falar de todos os outros filtros por status, por label, por período, por template, por, pesquisa, né. Eu posso ir lá e pesquisar pelo código da tarefa, ou pesquisar pelo nome da tarefa em específico, e aí eu vou encontrar aqui ela também. Então, esses dados que as tarefas têm, eles são super utilizados ali na hora que a gente vai fazer filtro para buscar essas demandas dentro do Desk, ou até mesmo para gerar ali os relatórios dentro do próprio Desk também. Bacana, Fábio? entendi. Bacana, show de bola. Eu vi algumas coisas ali, eu acho que você vai passar por elas, então eu não vou atravessar. Segue o jogo. Beleza. Esse então é um projeto mais complexo ali, quanto a nível de etapas, beleza? E aí eu, Uhum, a gente falou bastante sobre as datas de início e as datas de conclusão. Então uhum, você tem ali um período inicial e um período final, e tem essas 2 etapas ali.
Com essas datas, a gente já consegue utilizar uma outra coisa bem bacana dentro do Desk. Então, isso aqui é um projeto ali também bem simples que eu trouxe, né? Só 4 colunas ali, que nem vem no padrão. Só que todos eles têm ali toda a data de vencimento dessas tarefas. Quando a gente tem esse dado dentro das tarefas, ele gera um diagrama gigante também que vai puxar essas datas de conclusão para criar um diagraminha bem bacana aqui também, ó. Sim. Beleza? Tá, E então aí o diagrama de Gantt aí, eu consigo ver, o start, a provável data de vencimento, ou seja, a data que eu estipulei para a conclusão, e também o quanto de concluído está aquela tarefa, certo? isso. E aí, ó, elas ficam até em paralelo, né, Fábio? Isso é bem bacana também para você ter uma Sim, noção visual ali de demandas que elas vão correr num período que as duas vão estar correndo no mesmo período, semelhante, né? né? Semelhante. Qual é o que vem depois, qual é o próximo período que você vai pegar, ela vai Uhum. ajustando. Eu posso até vir aqui e interagir com elas por aqui também. Então essa data vai ser atualizada lá dentro. Eu posso visualizar isso tanto por dia, ver por semana, ver por mês. Você vai ver também, como a gente colocou ali, são projetos que a tarefa vai durar uma determinada alguns dias, não vai durar umas semanas ou vai durar meses e tudo mais. Então ele vai ter essa visualização também que você pode te ajudar ali bastante, né, Fábio? Sim, perfeito, perfeito. E aí você consegue programar também os esforços do seu time e às vezes entender em cima dessas tarefas que, por exemplo, uma tarefa que vai durar, sei lá, um mês, né? Só que eu tenho outras 5 tarefas em paralelo a ela, para conseguir. Você está em 2022. Você tem que voltar. Não, é só puxar a barra de volta ali que você já vai conseguir ver. Tá. Então, olhando essas tarefas dessa forma, eu consigo realocar um time, por exemplo, ou ver, eh, "Putz, eu preciso trazer uma pessoa para cá, porque senão eu não vou conseguir, concluir essa minha tarefa para esse projeto e isso pode me dar um problema". Então, o diagrama de Gantt ele vai te mostrar uma visão geral daquilo que está acontecendo e para que você consiga saber, através dali, "Pô, eu preciso realocar time, eu preciso dar mais esforço, essa tarefa aqui pode ir para frente, essa tarefa pode ir para trás", você fazer a sua gestão em cima do seu projeto. E isso é muito bom, isso é fantástico você ter essa visão. E mais uma coisa, né, da gestão visual que uma ferramenta de projetos ela vai trazer para você. Então tem Uhum. desde lá de modelo Kanban e tudo mais, você vem para cá também, você tem essa visualização, esses dados, e consegue gerar essa análise em cima das suas demandas e saber, como o Fábio disse, alocar equipe, alocar algum investimento para aquela tarefa em específico, então mais uma forma de você ter esse controle aprimorado, né. Show de bola. Voltando ali então para os projetos, que aí a gente falou ali da visualização, né, a gente falou da visualização aqui tanto no Kanban, quanto na visualização ali dentro do Gantt. Aí tem um outro tipo de visualização também que você pode aplicar em cima das suas tarefas, que é de modo lista. Então, eu utilizo muito esse recurso na hora que eu vou fazer reuniões com a minha equipe. Então eu tenho todas essas tarefas, e aí eu tenho Uhum, algumas tarefas que são específicas que às vezes vamos voltar lá no naquele projeto mais complexo, que é bem bacana de mostrar, eu tenho uma série de tarefas que estão paradas em a fazer, por exemplo. Essas tarefas, eu vou parar lá com o meu time, fazer uma reunião, falar, galera, a gente precisa fazer uma reunião de progresso para saber como que estão essas demandas, o que, que a gente pode fazer para terminar elas em datas específicas e tudo mais. Quando eu vou fazer esse tipo de reunião, às vezes passar aqui pela tarefa, acessar, entrar em cada uma, conversar, ver sobre as datas, ver como que está o status delas, pode ser um pouco mais complexo, né, porque eu vou ficar abrindo uma por uma, então eu posso alternar o modo de visualização para listas. E aí eu vou passando aqui e vou falando: "Beleza, Fábio, a gente tem aqui a tarefa X que está com você. Vamos falar sobre data de vencimento? Até quando você consegue terminar essa tarefa? Essa tarefa, ela eu entendo que ela é de alta prioridade, de baixa prioridade, de uma prioridade média, então a gente uhum. pode ir passando por isso, tem todas essas etapas, os status estão aqui, então se eu for alterando ah, não, Bruno, isso daí tá feito, eu não alterei o status dela. A gente altera aqui. Todas as alterações que são feitas no modo lista são Replicadas adicionadas lá dentro. do Sim. Kanban, tá, do visual, entendi. E aí você tem aqui na descrição também, eu quero adicionar a descrição ali e detalhar alguma outra informação. Você pode trazer também isso aqui nas descrições, beleza? Beleza, show de bola. Tô conversando com o Fábio e veio uma outra tarefa aqui na cabeça que a gente não tinha previsto antes, ou é uma demanda nova, também tem um botão aqui para adicionar. Essas tarefas são adicionadas aqui.
são Uhum. também criadas no status que você definir. Bem legal também. Esse é um modo que eu uso bastante nessas reuniões, porque você tem isso, a gente antes utilizava isso no Excel. Então a gente tinha lá uma planilha, né, e tinha exatamente essas colunas. A gente pensou: "Pô, a gente pode, traduzir isso para dentro do Desk com esses títulos, com a parte de responsável, com as datas que inicia e que vence". Então também foi uma melhoria que a gente trouxe no último ano, a partir de uma metodologia que a gente via no mercado de reuniões de progressos semanais. A gente viu esse tipo de metodologia e falou: "Ah, vamos replicar para dentro do Desk e traduzir isso para dentro da parte de projetos, que vai fazer bastante sentido", né. Então o Abraão, que é o nosso, CTO, ele pensou em como aplicar isso dentro do Desk e foi que surgiu esse recurso aqui, que é bem bacana também. Entendi. Você está explicando bastante aí sobre o projeto, mas, assim, como é que eu crio uma tarefa? Ah, legal, Fábio. Eu quero criar uma tarefa, eu quero fazer toda a parte de criação dela. Eu venho aqui, criar tarefa, todas as Uhum, colunas vão ter ali no finalzinho criar tarefas. Beleza? Clicou, criou a certo. tarefa. Você vai ter o quê? Sempre você vai ter o operador. Ou seja, quem vai estar responsável pelaquela demanda? É o Bruno? É o Fábio? É o Jackson? É a Darliane? Eu vou pensar em quais são os operadores, ou qual é o operador que vai tocar aquela demanda, adiciono Beleza. ele. Depois eu venho para o título da demanda, o novo recurso que vai ser divulgado. Coloco a descrição daquela tarefa, então, os recursos que vão ser divulgados são os recursos do período de fevereiro, que são, posso listar eles, eu posso trazer o link para uma relação com isso. Toda a parte de descrição ela vai aceitar, então a gente já tem até aqui algumas do tipo de arquivo, do tipo de formato que na descrição aceita, né? A gente vai ter desde incorporar um código, a trazer a parte de vídeo, uma foto, um link, quer deixar uma Um editor palavra de texto, né? destacada na descrição, é um editor de texto completo. Então, pensem dessa forma, na hora de adicionar ali, você pode trazer, e é um momento bem bacana para você até brifar o operador do que ele tem que fazer, as informações que ele for buscar estão centralizadas naquela tarefa, então ele vai saber onde pegar os dados. Então, esse é o momento que você dá informações para o operador poder fazer as suas demandas. Aí você coloca aqui a data por padrão de quando que vai se iniciar, ela vai vir a data que você criou a tarefa, com o Certo. horário inclusive, e aí eu trago aqui também a data de vencimento. Então eu quero que essa demanda tenha um vencimento previsto ali, ó, até o mês 6. Aí eu vou, defino também o horário, então vamos supor que eu quero que até às 13 horas esteja resolvido. Essa aqui é uma prioridade alta, porque eu quero que esses recursos sejam divulgados e saiam na data. Aí eu tenho checklists também que eu posso adicionar ali para aquela tarefa, né. Uhum. Ia complementar, Fábio? Eu posso então adicionar, vários checklists para fases específicas das minhas tarefas. Então, por exemplo, posso ser um checklist para fase um checklist para fase 2, já que é uma tarefa que eu não vou refazê-la, não vou fazer uma tarefa 2 em cima, eu uso o Uhum. checklist para controlar isso aí. E esse checklist, ele também complementa a parte do concluído, né. Sim, Então tem aquela barra de conclusão ali logo abaixo das labels, que ele vai trazer ali, à medida que você vai marcando, ele vai subindo a barra de acordo com o que você tem. exatamente. Então Show de aqui a bola. gente até mostrou aqui o exemplo, né, então vai dando concluído, ele vai mostrar. Aqui ele foi de 25 a 25%, porque eu coloquei 4 tarefas, ele vai distribuindo de acordo com o número de tarefas que você tiver. Quero adicionar outro checklist, pense em Checklists, né. etapa. Você pode colocar ali dentro do número que você quiser, Tá. etapas, né. Eu posso usar no caso de divulgação de recurso, eu posso usar um checklist inicial que é para coletar os insumos que eu vou precisar para divulgar aquele material, fotos, vídeos, textos e tudo mais. Fiz aquele checklist, aí depois você tem um segundo checklist que seja para a parte de divulgação, vou divulgar nas redes sociais, no e-mail e tudo mais. Você Sei vai lá, colocando acompanhar as primeiras semana, acompanhar a segunda semana, segunda acompanhar semana a terceira semana, só para ver a evolução e fazer por exemplo, em cima de um teste AB, que o time de marketing adora fazer esse tipo de coisa, né, vocês têm que testar muito, então, você poderia ter, sei lá, teste A, teste B e você ir marcando, o que que foi acontecendo em cima dos recursos que você foi divulgando ou da tarefa que você vai fazendo, certo? sim. Pensa como
Cada tarefa ser uma forma de você centralizar e documentar tudo do seu processo, né. Os checklists vão documentar, assim como a descrição que a gente falou vai documentar, os comentários depois que você vai fazer ali também serão uma forma de você documentar aquele processo, né, desde o período que ele durou, com o tempo e tudo mais que a gente já vai ver, Uhum. até informações que foram surgindo, você vai comentando e adicionando tudo na tarefa, então você vai ter uma relação daqueles dados num lugar só. Isso é bem interessante. Bacana. Você aí, Fábio, você quer receber alertas, você quer receber e-mails sobre aquela demanda, sobre aquela atividade, quer acompanhar ela, você pode vir aqui nessa parte de alertas, você vai ter desde alertas dentro do sistema, alertas por e-mail, por SMS. Você quer que envie alertas por e-mail, caso a tarefa não seja concluída, você pode adicionar aqui também. Ah, você Bacana. quer colocar lá na sua agenda do Google, você pode vir aqui, ó, clicar, vai lá para sua agenda do Google. Você pode fazer o mesmo na sua agenda do Outlook. Então, você pode adicionar a sua agenda lá, criar um evento na sua agenda a partir dessa tarefa também. Show. Beleza? Show, show de bola. E, só uma coisa, Bruninho, que você pulou, na verdade, ela é bem importante. Quando você está Uhum. criando uma tarefa, você também pode criar um template, né? Para você Sim, não precisar sempre criar uma tarefa do zero, você pode ter um template pronto que vai pré-preencher a criação de uma tarefa. sim. Vamos pensar que eu tenho essa parte de divulgar um novo recurso, que eu faço semanalmente, quinzenalmente ou, seja ocasionalmente, mas eu faço sempre essa demanda. Eu posso vir aqui e colocar que é um template. Ao assinalar que ela é um template, quando eu salvar essa tarefa, ela vai ficar disponível ali para que sempre que eu for criar uma nova demanda, eu já puxe todas as informações que ela tem. Então, ó, beleza, cliquei ali para criar um template. Aí eu venho em criar tarefa. Tá vendo que agora apareceu um campo que antes a gente não tinha Legal. dentro dessa tarefa, que é o campo de template. Aqui dentro você vai fazer uma busca entre todos os templates que você cadastrar e escolher o template que você quer. E aí, ó, veja o que vai acontecer. Ele puxa os dados, estão todos aqui, ó. Todos os dados que a gente tinha colocado. Lembra da parte Checklist. de checklist que a gente tinha já ticado, ele já traz. Aqui, ó, na parte de alertas, ele já vai trazer os dados. Aí você só vai vir e vai fazer a edição. Às vezes você quer adicionar informações que não estejam aqui, então você só adiciona essas informações, complementa com algum dado daquele momento e tá ok, tá feito ali. Ó. Você não perdeu muito tempo criando a tarefa do zero. Legal, E bacana. na, na parte de arquivos, que é bem legal também, você pode clicar em arquivos. Aí você vai escolher lá um arquivo para ser adicionado. Então vai carregar aqui. Pode ser um PNG, pode ser um PDF, pode ser um TXT, pode ser um JPEG. Então você vai adicionar um arquivo ali. Eu, nesse caso, coloquei ali uma imagem, né? Eu vou criar essa tarefa. Bacana. Ele E aí o vai que que criar vai essa tarefa. acontecer com essa tarefa que você Olha que legal. então o anexo que você colocar, ele vira uma imagem de capa dentro da minha tarefa. Ele virou uma imagem ali, ó. Então, dando destaque aqui, temos uma imagem ali, ó, que vai ficar, ainda pensando naquela parte mais visual do desk, né, então você tem as labels que estão colorindo o seu projeto, que estão te dando atenção ali, você tem a cor de fundo, você vai ter imagens que vão ficar destacadas, e sempre a última imagem que você adicionar vai ser a imagem que ela vai ficar como destaque ali na sua tarefa, o que é bem legal. E se você tiver Show. integrado até na parte do Discord, né, a gente utiliza para comunicação interna o Discord, e esses projetos podem ser adicionados a um canal específico. Então, se eu tiver essa parte da imagem aqui dentro, quando eu mover isso de status, vai disparar um alerta lá dentro do Discord até e vai aparecer o nome da tarefa e também aparece a imagenzinha. Então, às vezes chama até atenção para você olhar, ah, beleza, essa tarefa para marketing, né, que às vezes é uma edição de imagem, criação de uma imagem, eu já olho ali e já consigo aprovar tendo uma visão da tarefa pelo próprio canal de comunicação, né. E complementando essa parte dos alertas via Discord, sim, dá para integrar, mas não só o Discord. Também você consegue trabalhar no Slack, você consegue mandar uma tarefa num Sim. Google, eu não lembro agora como é que é o nome do chat do Google, antigo Meeting, ou não, antigo Hangouts, perdão. Além mais, você tem o Slack, você tem Hangouts, você tem Rocket Chat, você tem Teams. Então, assim, a maior parte das ferramentas que estão sendo muito utilizadas agora durante a pandemia para fazer essa gestão de pessoas e times remotos e tudo mais, a gente consegue, mandar um alerta, que nós chamamos de webhook, no caso uma tarefa foi movida de sei lá, de um lugar X para um lugar Y,
você ou por um operador, alguma coisa aconteceu com ela, você tem como, avisar o time inteiro que tem acesso àquele canal específico que você criou, que aquilo aconteceu e você não precisa, teoricamente, se preocupar em comunicar de alguma outra forma. Se todo mundo tem acesso, todo mundo pode ver, se não viu é porque não quis. E aí, você consegue ter todo esse controle dentro das tarefas, mesmo que você não esteja acessando diretamente o Desk Manager, você consegue saber o que está acontecendo na evolução dos seus projetos. Você está mutado, Bruno. Isso é muito bacana sempre para manter a comunicação, para manter, as informações fluindo, né, porque atualizou ali dentro, todo mundo vai ficar sabendo, Sim, como o Fábio falou, né, você pode colocar as pessoas em canais específicos e elas vão ter acesso, então isso já ajuda bastante. E ainda mais para você que pode ter um projeto que é mais visual, melhor ainda, porque aí, puxou a imagenzinha, eu adoro, já vejo ali a imagem, já aprovo, já falo: "Ó, pode estar feito, concluído", então tem ainda mais esse adicional que é bem bacana, né. show, show. Mas, ô Bruno, a gente viu aí tarefa, a gente criou tarefa, a gente criou templates, a gente criou projetos, mas eu queria te perguntar, para quem serve, eu consigo responder essa pergunta, mas eu vou jogar você na fogueira. Para quem serve um software de gestão de projetos? Por que que eu deveria utilizar o Desk Manager? Por que que eu deveria usar o software de gestão de projetos para controlar os meus projetos? Por que que eu deveria fazer isso? Para quem e por quê? Eu acho que comunicação é algo, primeiro para quem, né, acho que para a gente conversar um pouco sobre isso, acho que para todos que têm projetos, que têm demandas, que precisam ter, um controle melhor, e aí vai independente, se é o seu departamento é administrativo, se o departamento é financeiro, você Show, tem equipes envolvidas, acho que independente do tipo de equipe, do tipo de pessoa que tem acesso a demandas, a tarefas recorrentes, ou a um projeto específico, como a gente mostrou, né, que tem uma previsibilidade para ter uma conclusão, você tem que ter um projeto, você tem que ter um software de gestão de projetos, né. E com o Desk, falando especificamente, você vai ter toda a parte de gestão ali centralizada em um só lugar, uma ferramenta que vai trazer também outros recursos além da parte de projetos, né, a gente está focando aqui muito na parte de projetos, mas o Desk tem a parte de chamados, tem a parte de despesas, de pontos, então você vai ter a parte de gamificação, você vai ter uma série de outros recursos ali dentro que já vão ser úteis para vários departamentos diferentes. Você vai ter todo esse controle e mais esse controle dos projetos dentro do Desk Manager, e você vai ter informações super importantes para a sua gestão, seja legal, a gestão micro, a sua gestão macro, né, porque você vai ter a gestão das demandas, do tempo que a galera está naquela demanda. Por exemplo, aqui a gente tem o playzinho da tarefa, né, que é um outro recurso que a gente, não tinha passado ainda. Então, eu estou demandando ali tempo naquela tarefa, eu estou contabilizando isso também. Então isso é um recurso que às vezes pode ser bem útil e para um projeto de administrativo, ou um projeto de RH, ou um projeto de marketing, de desenvolvimento. Então, está vendo que, todos esses recursos podem ser, para qualquer departamento diferente, que quer saber quanto tempo você está demandando um recurso, ou quantas tarefas você está tendo, né? Às vezes sua equipe está sobrecarregada porque você não tem uma gestão dela, você não está controlando, anotando todas essas tarefas no mesmo ambiente. Então, se você quer ter esse perfeito. controle de volume de demanda, de horas e tudo mais, você pode levar isso para dentro do aplicativo de projetos, né? Perfeito. E essa visão para gestores, gente, faz uma diferença tão grande, porque, por exemplo, como o Bruno falou agora, você não sabe se sua equipe dá conta da quantidade de recado de recursos ou de tarefas, ou seja lá do que você controle dentro do módulo de tarefas ou de um app de tarefas, você não tem noção do quanto a sua equipe, consegue dar conta do recado ou não. Como é que você vai provar para uma diretoria, para um gestor ou para um dono de uma empresa que você precisa de mais equipe ou precisa de mais ferramentas para automatizar, ações, sendo que você não controla. Então, assim, o princípio de qualquer tipo de mudança é ter o controle daquilo que acontece. Primeiro você tem que saber. Se você não sabe, você está trabalhando com achismo. Se você está trabalhando com achismo, você pode estar simplesmente perdendo dinheiro. O que é uma coisa muito boa, os donos de empresa adoram perder dinheiro. Então eu sugiro que você trabalhe muito com isso na sua vida, que vai te dar um futuro muito grande. Brincadeiras à parte,
Faça Bem esse tipo de colocado. controle, porque você vai evoluir muito a maturidade da sua equipe, do seu departamento. Todo departamento tem um projeto. Todo departamento tem um projeto. Não existe um departamento. Ah, não, não tem. Tem sim. O RH tem que implantar, sei lá, um sistema de controle de acesso, de ponto. O marketing tem que implantar um novo CRM. O time de implantação tem que controlar as implantações. O time de vendas tem que controlar as vendas num pipeline. Ah, mas pô, não é mais fácil fazer isso num CRM? É, tá bom. Putz, você tem dinheiro para comprar o CRM? Não, mas eu tenho Desk, então faz ali. Tenha no mínimo controle, evolua quando necessário. E aí, a partir daí que você vai conseguir sim entender o que acontece, entender situações, entender demandas, entender seus dados. Aí de dados você faz o que você quiser. Aí daí em diante, o céu é o limite. Depende das análises, das necessidades que você tem ali para poder fazer isso. Certo, Bruninho? Super certo. Acho que dados é uma parte muito importante. A partir do momento que você começa a registrar essas informações, você pode gerar os mais diversos relatórios, né? Você pode gerar relatórios para saber eh, o número de tarefas por operador, por exemplo, saber se tem um operador que Hum, está com mais tarefas do que o outro. Você pode, se você está contabilizando horas por tarefa, você pode saber se tem alguma tarefa específica que demanda mais tempo de um operador do que do outro, e até ter uma noção se às vezes você pode te trazer esse insight de que aquele operador não se dá tão bem com esse tipo de tarefa, ou seja por falta de conhecimento, ou seja pela complexidade que ela oferece para ele. Então, você começa a trazer esses dados que vai te ajudar a entender melhor ali o que você está trabalhando com a sua operação. Se você está distribuindo da melhor forma essas demandas, se aqueles operadores precisam de mais tempo, se eles precisam de menos tarefas, se as tarefas elas precisam de uma data de conclusão um pouco mais maior. espaçadas, né? Então você tem todo esse tipo de informação que você não vai ter controlando, ou de cabeça, ou no papel, ou trazendo num post-it, então você tem tudo isso centralizado num único lugar, né. Sim, perfeito, perfeito. Você falou bastante aí relacionado a relatórios, então eu já vou perguntar para você, mas a gente tem alguns outros recursos que não foram mostrados, né? Recursos que não estão, alguns não estão aí dentro, né? Você até contabilizou Sim. ali um tempo da tarefa enquanto a gente estava conversando, deu o quê? 4 minutos, né? Deu uns 4 minutos. Deu 4 minutos, legal, isso fica registrado dentro Fica. da tarefa e você consegue visualizar. Mas tem algumas coisas, por exemplo, eu quero anotar alguma coisa na tarefa, eu quero fazer uma atualização, eu consigo, certo? Sim, sim. Vamos supor que eu estou ali, então, com aquela demanda e eu preciso estar com outro operador ou algum operador precisa de algum status sobre aquela demanda, ele pode vir aqui na parte de notas e me Uhum, marcar aqui, ó, Bruno, ele vai puxar, beleza? Como perfeito. estamos com essa demanda? Eu faço ali coloco uma observação. Sempre que eu marcar o arroba, pense que está cadastrado ali dentro do Desk, vai me mandar uma mensagem lá por e-mail, chegando lá com essa observação. Já vai vir um linkzinho da tarefa. Quando eu clicar, já vai redirecionar para a tarefa para que eu possa ver sobre o que, que é que ele precisa ter mais informações e adicionar Então aqui eu já uma caio resposta. aí filtrando essa tarefa para poder te responder. No caso, você responder a Exato. pessoa que está te mandando. Exatamente, Fábio. Aí eu já vou ir direto para ela, não vou precisar ficar buscando, Ah, legal. pesquisando, Show, show. Então também tem chamando uma por outro facilidade de canal. experiência aí, né? Sim, sim. O que é Show. super importante. E aí é legal que o que a gente tem aqui que a gente não tem na hora que a gente vai criar, né. A gente viu que mudou já o layout aqui, porque a gente trouxe para depois da tarefa estar criada, aí já vem com a parte de notas, mas também vem uma parte de log aqui que é bem bacana também, porque você começa a controlar algumas informações de registro ali. Então, ó, você tem aqui, ó, a hora Criou a que o registro foi tarefa, criado. E aí você tem atualizações, ele vai trazer essas informações aqui, sempre vai ser maravilha. atualizado, beleza? Outra forma também de você ter controle, de ter informações ali dentro. Show, show E de bola, todos Bruninho. os dados, ó, eu dei um play naquela hora, né, durou 4 minutos, aí o tempo também que do play e até o momento que eu pausei, ele vai trazer aqui também esse tempo, beleza? Bacana, isso é muito legal para equipes de desenvolvimento, por exemplo, que tenham demandas, eles têm que trabalhar nessas demandas, eles podem dar um play para contabilizar aquele tipo de tempo e você saber lá, pô, quanto tempo demorou para um recurso X. Dependendo do tipo de negócio, você consegue até precificar a venda de um item, a venda de um recurso através do tempo gasto para a produção dele. Então você consegue fazer esse tipo de análise através daí. Show de bola, show de bola. Mas você estava falando antes, um pouco antes, e você falou uma coisa que eu achei, eu fiquei até intrigado.
se você tiver tarefas, né, tarefas dentro de um projeto de Uhum. forma recorrente, eu consigo? Ah, legal. Isso também é um recurso que eu, acho muito bacana. O Desk é uma das ferramentas que oferece esse recurso, né, que é o de tarefas recorrentes, ou seja, tarefas programadas. Eu posso lá programar uma tarefa, porque eu posso ter ela eventualmente ali. Vamos supor que, como eu tinha falado, né, a gente sempre faz, a divulgação dos projetos do Desk, né, dos recursos do Desk. Se eu Uhum. faço sempre a divulgação desses recursos, eu posso trazer eles num template já pronto e só programar ali para que toda segunda-feira, toda quinta-feira, toda sexta-feira essa demanda seja criada, beleza? Ela Tá, vai então dentro da minha operação, eu tenho, sei lá, eu tenho uma pessoa que gera relatório para mim toda quinta-feira. Eu posso ficar criando tarefas para ela toda quinta-feira e isso vai acontecer de forma recorrente semanalmente, sim, sim. Você pode criar ali, às vezes necessariamente não é toda semana, às vezes é a cada 15 dias ou uma vez por por exemplo. mês, um relatório mensal, Então eu você pode consigo fazer isso, programar isso aí separado de acordo com a minha necessidade. de acordo com a sua necessidade. Legal. Como é que a gente Aqui faz eu isso? Mostra pra eu gente. tenho 2 exemplos já criados, mas vamos criar ali um do zero. Ah, sim, só o atalho para vocês não esquecerem. Aqui na parte de configurações, eu vou em tarefa programada. Chegou aqui no ambiente de tarefas programadas, você vai ter uma relação de todas as tarefas programadas que você já criou ali, seja independente do projeto que você trouxe, beleza? Ele vai trazer aqui o nome do projeto a qual se refere. Então, está aqui o nome do projeto. O status, o operador, já vai vir alguns dados ali. Você pode clicar para ver mais informações sobre ela ou editar, né, às vezes você quer fazer uma alteração, quer sempre Perfeito. mudar ou tem alguma coisa que você não tinha considerado na hora que você criou, mas, vamos criar uma do zero. Então você vem aqui no botãozinho de criar, você vai trazer aqui o título, você vai trazer então qual o projeto que você quer. Ah, eu quero no projeto complexo ali. Então eu quero que sempre que ela seja criada, vá para a coluna de aprovação, ou eu quero que vá para a coluna de a fazer. Quero que o operador seja o Bruno. Eu quero que Legal. que a descrição que ele já tenha essa noção da descrição, as labels que eu quero. Aí é igual na hora que a gente foi lá na criação. Você vai trazer checklist, você vai trazer todas as informações ali. Essa parte igual que a gente já viu ali. Mas aí na parte do envio programado é onde você vai definir aqui, os detalhes da hora de envio, tá? Ele vai trazer aqui já algumas configurações da última tarefa que eu tinha configurado, então eu já tinha configurado uma tarefa para sempre ir às 9 horas, então vou escolher aqui qual que é o horário que eu quero que envie, qual é o dia do mês que eu quero que envie, qual é o mês que eu quero que envie. Como eu disse, a gente pode escolher os meses, pode ser uma tarefa que seja trimestral. Ele vai criar ali trimestralmente essa tarefa. Eu quero que apareça todos os dias da semana, a cada período ali que eu definir. Eu quero que isso venha só em 2022. Então, coloca ali a data, o ano, o mês, eu coloco todos esses dados dentro da tarefa. Eu Uhum. posso continuar criando ou só clicar em criar ali e vai criar essa tarefa programada. Legal. Um plus aí, gente, é que se você não marcar nada dentro dos períodos ali, ele entende como todos. Então, por exemplo, o Bruno marcou os meses, mas ele não marcou o dia. Então, no segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 9 horas da manhã, em março, setembro, julho e dezembro, ele vai criar essas tarefas, mas somente no ano de 2022. Exato. Tá, Ele então vai se ele considerar todas desmarcasse o essas. ano, a partir de agora, amanhã, já teria uma tarefa criada em março, porque é um último mês de um trimestre, por Sim. exemplo, tá bom? Beleza. Show Então, de bola. isso é ótimo, você tem ali uma série de tarefas que são recorrentes, lembrando diárias, semanais, quinzenais, mensais, anuais, você vai definir ali na configuração do jeito que você viu. Aí partindo além disso, a gente tem outros recursos ali para explorar. Eu mostrei aqui alguns projetos mais simples, né, mostrei algumas demandas ali, e mostrei como você pode adicionar a partir das imagens, né, que aí deixa um pouco mais Sim. visual. E aí, Fábio, o que acontece? Aqui, como vocês sabem, né, aqui quem é da Desk já sabe, eu gosto bastante de ver filme, de ver série. Eu pensei, pô, vou fazer um projeto para acompanhar os filmes e as séries. Aí, para você aí pode ter 2 problemas. Pode ter o problema com o seu gestor que não que não vai gostar tanto de ver ali uns filmes e saber que você está vendo filme, está vendo série. E você pode ter o problema que eu tenho aqui, que é que se o meu gestor descobrir, ele vai querer competir comigo ali para ver quem assiste mais. Então, se você ver que eu tenho esse Kanban ali, eu já estou me arriscando, ele vai querer saber quais são os projetos que eu estou tocando. Então, para isso, eu tenho aqui o projeto Spoiler. O projeto Spoiler é um projeto que eu criei aqui
para acompanhar as séries que eu estou Show. assistindo ali nos streams. São muitos streams, são muitas séries, eu quis criar. Na Desk, a gente tem um projeto para acompanhar livros. A gente tem esse projeto aqui, que são dos Sim, livros que a esse galera aí tá já é o lendo. nosso ambiente oficial, gente, então isso aí é de verdade, é o nosso controle da biblioteca. Fala um pouquinho Isso mais, Bruno. e isso aqui, ó, a gente traz ele de forma visual, né, traz ali a capa dos livros, e o que que é bacana desse projeto? Vocês estão vendo que não é um projeto de convencional, não é um projeto, de uma implantação ou de um recurso a ser divulgado, ou de marketing, ou de uma equipe específica. Esse é um Sim, projeto com toda a empresa, onde a gente tem disponível ali uma série de livros, e a galera pode solicitar esses livros. Antes a gente tinha isso de forma física, né, era uma biblioteca que você poderia solicitar os livros, aí tinha também já o acompanhamento por dentro do Desk, onde você tinha um status até para todos já saberem o que que tem de livro disponível, quais são os livros que eu quero que comprem, quais são os livros que já foram renovados, que estão lendo. Então eu posso ter todo esse acompanhamento aqui, beleza? Ó, toda a equipe está aqui dentro, galera. E aí, sempre que eu pego um livro para ler, eu venho aqui e tá o status, tá onde está. Tem aqui todos os dados dele, né? Descrição e tudo mais. Label você pode adicionar. Então, ó, a imagenzinha aqui até a capa do livro, que ela vai vir aqui. Então, bem bacana, que é uma forma visual de controlar. Esse já é um projeto de endomarketing, não é um projeto, por exemplo, como a gente tinha falado ali de desenvolvimento. É um outro tipo de aplicação que você pode fazer. Pensa no RH utilizando esse tipo de recurso para acompanhar o livro que a galera está lendo, até fazer uma ação bem bacana dentro da empresa. Então, esse é um exemplo interessante ali de como você pode estar utilizando o aplicativo de projetos, né? perfeito. Inclusive, falando de ação dentro da empresa, nós aqui a gente instaurou um campeonato de leitura. Até o final do ano, quem tiver mais livros lidos dentro do seu Kanban, então a pessoa vai lá, lê o livro, fala que leu, tal, 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 ela passou isso para frente, ela vai contabilizando. Quem for a pessoa que mais ler livros no final do ano vai ganhar um jantar, em algum lugar aí a ser definido, né? Só tem um ponto. Você não pode chegar e ler qualquer tipo de livro. A ideia é que o livro seja para o seu desenvolvimento profissional. Então, a ideia é aumentar a sua parte de conhecimento sobre a sua área ou sobre a parte empresarial como um todo, né? Mas de acordo com o que você quiser. Então, tipo, eu sou a cara de implantação, eu quero entender mais de marketing. Bruno, me indica um livro de growth. Beleza? Ele vai me passar o livro, esse livro conta. Ah, Bruno, eu quero um livro de ficção. Aí ele vem para mim e fala assim, cara, ó, Game of Thrones é muito bom. Beleza, não vai contar, certo? Isso foi o que a gente pensou para estimular a leitura dos nossos colaboradores. Então a gente criou uma competiçãozinha saudável ali para a galera continuar ampliando os seus horizontes para aprender cada vez mais, tá? Ah, Bruninho, você falou um pouco antes agora quando você estava falando, você falou sobre relatórios, né? E eu queria que você mostrasse para a gente a relação de relatórios que você consegue ver e o que você consegue explorar de dados, e também depois eu vou dar um spoiler em relação à integração desses relatórios. Legal. Então, desde de projetos como esse que a gente mostrou agora, que é uma competição interna, uma ação de endomarketing, que você pode gerar um relatório ali até para saber quantos livros aquela pessoa leu naquele período, você tem o que todos os projetos que a gente passou e a gente conversou ao longo do webinar, né? De projetos com tarefas e tudo mais. E aí você pode gerar relatórios em cima dessas tarefas, né? Eu criei aqui um relatório bem simples, que vocês podem ver aqui, só com tarefas a serem concluídas e não serem concluídas. Então vamos ver ali, ó. Então, simples. Eu tenho uma tarefa nesse relatório que foi concluída. Mas, Fábio, isso é muito simples. Vamos criar ali mostrar para a galera como é que cria um relatório dentro do Desk. Qual que é os princípios ali para você criar? Você vai ter o nome daquele relatório, né? Volume de Uhum. tarefas por trimestre, por exemplo. Qual que é o tipo de relatório? Então, relatório por tarefas. Quais os operadores que estão ali dentro? Eu quero a Darly, quero o Bruno aqui também, vamos colocar o Bruno ali. Beleza? Qual é o grupo que pertence? Então, grupo de marketing. Vamos colocar Então, ali, só então, quem é do grupo de marketing pode ver. Eu não sei nem se você está cadastrado. Não, não está cadastrado o grupo de marketing, Bruno. Eu vamos acho que colocar de não tem. manutenção. Vamos colocar o Perfeito. grupo de manutenção. E aí, se ele vai ser exibido na dashboard ou não, certo? Vamos colocar que Que sim. é E o, você pode...
É isso aí, é outro ponto, mas ele pode ser transformado em um dashboard de visualização dentro do nosso aplicativo, né. Sim. E Legal. aí eu quero as colunas, que são a parte de dados, certo? E a gente vai trazer aqui uma série de dados que a gente tem ali dentro. Como a gente falou, sempre que você vai preenchendo uma tarefa, você vai preenchendo um relatório, você vai ter uma série de dados ali, desde do criador da tarefa, a tarefa, ó. Você pode pegar ali, então, título da tarefa. É um dado que eu quero puxar. Eu quero puxar também outros dados ali dentro. Eu quero a porcentagem de conclusão da tarefa. Então você tem uma série de dados ali dentro, certo, Fábio? Tem a Sim. data de criação, Todas as você pode colunas que você usa dentro de uma tarefa, você pode ter elas disponíveis aí, né? sim, e isso é bem bacana, porque que nem você pega ali a data de criação, data de vencimento, e aí você correlaciona. O que que eu gosto de pensar quando você vai criar? Não pegar você tem todos os dados disponíveis, mas entender quais são os dados que fazem sentido para você pegar, né. Sim, senão Então você vai encher muita coisa que talvez você não use. sim. Então você Perfeito. pode pegar, por exemplo, o finalizador da tarefa para saber quem mais finaliza tarefas. Você pode pegar então, vamos supor ali, os dados de tempo também da tarefa, né. Ali, ó, você tem um projeto, status do projeto, você tem o nome do cliente para saber quantos clientes O você nome do terminou, projeto, você o pode estar nome do olhando vários projeto. projetos de uma vez. E aí aqui eu trouxe até um já pronto que é também do marketing, a gente tem aqui, do marketing da 3 né, a gente tem 2 projetos ali, então tem a parte de audiovisual, que vai cuidar dessa parte de webinars, de vídeos, de treinamentos, da academy e tudo mais, Inclusive, esse webinar que vocês estão vendo está lá. inclusive esse webinar, ele está aqui rodando. A gente tem então eles aqui, a gente já vai mostrar, ó, 8 e 42, o 8 são as tarefas, o 42 tarefas também. Bacana? Já traz ali. Aí eu peguei ali a hora, então temos as horas ali por projeto, então sempre olhando aqui quantas horas a gente tem por projeto. Então lembrando ali, Gastas, a né? gente horas gastas dentro daquele projeto. Eu Legal. tenho ali, ó, o nome completo dos operadores. Quais são os operadores que estão fazendo mais tarefas ali dentro? A gente tem a Dar, a gente tem o Bruno, a Evelyn e o Jackson. Então a gente tem ali, ó, o número de tarefas por eles. Eu quero o título delas. Então, ó, tem os títulos. Lembra que eu crio as tarefas recorrentes, as programadas lá que a gente falou, né? Então, se eu criar ali, tem de revisar as demandas pendentes. Então, diariamente tem uma revisão de tarefas para ver se todas as demandas que estão ali elas estão em andamento, sendo concluídas, está tudo ok. A gente faz uma reuniãozinha ali de 15 minutos pela manhã para revisar, e aí essa tarefa ela vai contabilizando aqui, bacana? Show. Tarefas concluídas, quantas tarefas concluídas a gente tem por projeto? Então, eu tenho aqui, ó, sim, não, foram 30 sim, né, concluídas. A porcentagem ali de conclusão também, beleza? Traz esse dado. Status do nome, então ali a gente tem os status, né, feito, a fazer, fazendo, aprovar, o aguardar, ele vai trazer ali considerando o nome dos projetos cadastrados, beleza? E as E labels as que você labels? tem. Legal. A gente Tan usa, só complementando, Fábio, a gente Claro, perdão. usa labels por empresa, né? Então, eu tenho um Desk Manager, quero X Green, então eu trago aqui também essas labels, eu consigo saber quantas tarefas tem por aquelas labels também. Então, isso é bem interessante, né? Show de bola. Em cima desse relatório que você mostrou pra gente, quer dizer, você precisava somente dessas colunas, você não precisou de todas, né? Sim, eu acho que a gente saber escolher bem quais são as colunas que eu quero, quais são os dados que eu quero, o que que eu preciso olhar, e também dependendo do projeto, né? Às vezes um projeto, ele é mais necessário você olhar para o tempo que você está gastando nele, ou às vezes outro projeto é mais necessário você olhar para o volume de tarefas, ou você quer olhar para os dois dados ao mesmo tempo, então é legal pensar nesse sentido ali também, do É, que você quer para aquele projeto. tudo depende da correlação de dados que você queira fazer. Um ponto interessante aí, que, assim, a nossa ideia não é que você se torne especialista de projetos agora, né, ou de criação de relatórios. Se você está utilizando o Desk ou não, contrate a nossa ferramenta e de toda forma você terá o nosso time tanto de suporte quanto de CS para ajudar você a montar os relatórios. Então a gente vai ter, vamos ter pessoas aqui que são especialistas no Desk Manager para ajudar você e falar assim, pô, você precisa tirar um relatório de projeto? O que você precisa ver? Eu quero ver isso, isso e isso. Beleza. Eles vão te auxiliar, você não vai ser largado sozinho no escuro para chegar nesse resultado que nem o Bruno, que já tem a experiência e também tem a equipe interna que ele pode consultar. Putz, está faltando uma informação. Pô, eu podia fazer essa informação. Inclusive, aqui também nós podemos solicitar.
melhorias. Como o próprio Bruno aqui, ele já disse antes, ele fez diversas vezes para relatórios também, para ele chegar em resultados que ele precise ver. Certo, Bruninho? Certo, Fábio. Considerem sempre isso, né? A gente já tem a parte de Desks na Prática, que você pode consultar também, aprender um pouco mais. A gente tem agora o Academy, que também está disponível ali para você consultar e ver um pouco mais com desses dados. Tem sempre disponível a nossa equipe para tirar algumas dúvidas. Pode solicitar para o marketing fazer mais webinars. Se gostou desse webinar, por exemplo, você pode comentar aí, já deixando ali, ó, quero saber mais sobre esse dado específico, quero ver o Desk sendo utilizado em uma outra situação, a gente também aceita para fazer um webinar, trazer de um outro jeito mais contraído também para vocês poderem ter acesso. Então, tem todas essas possibilidades para a gente explorar o Desk mais fundo, né? Que a gente está passando para ver o que é possível já aplicar, mas fiquem à vontade também de solicitar até demandas ali nesse sentido de webinar, de Melhorias conteúdo, de melhorias. Estamos também. disponíveis, né? Show, show de bola. E para a gente terminar aqui, porque o diretor já falou que a gente está chegando em 1 hora, na verdade a gente acabou de chegar em 1 hora, eu quero mostrar para vocês o que dá para fazer. O Bruno ele criou um slideshow, um relatório, mas esse relatório eu posso integrar ele com BIs. E aqui eu tenho um exemplo de um BI, ele está pausado, ele é antigo, né? Isso aqui é uma foto, na verdade, não é ele funcionando. Do nosso time de desenvolvimento. Isso aqui é de julho, né, do segundo trimestre do ano passado, e ele mostra, por exemplo, quantos chamados foram finalizados pela equipe, quantos chamados estão em aberto. Fábio, mas a gente estava falando de projetos. Sim, estávamos falando de projeto. Tá? Eu estou olhando para o lado porque está na minha segunda tela, tá, gente? Mas também eu controlo tarefas, então eu mesclei um relatório de projetos junto com um relatório de tarefas que faz sentido para eu controlar o que acontece dentro do meu time de desenvolvimento. Aqui eu tenho os 3 desenvolvedores aqui, cada um com as suas quantidades de chamados e tarefas finalizadas. Então, o Sandro aqui, que é o primeiro, ele tem 9 chamados em aberto, 40 chamados finalizados pelo dev, né, no nome dele. 13 tarefas em aberto e 4 finalizadas, em relação ao Felipe e o Abraão, que está ao contrário. Então, finalizaram mais tarefas e finalizaram menos chamados. Por quê? Porque o Sandro é um cara que cuida diretamente da sustentação, faz também novos desenvolvimentos. O Abraão e o Felipe eles estão mais para novos desenvolvimentos, mas também ajudam o Sandro na sustentação do que já está rodando. Tudo depende do seu projeto. Imagina que aqui, ó, eu tinha uma meta no trimestre aqui de chegar a, se eu não me engano, 52 tarefas. Né? Era a meta do trimestre. Só que acabaram tendo tarefas a mais lançadas, elas entram como mais 9 tarefas a mais, o que dava 65 tarefas. Então eu tinha 54, na verdade. Né? É isso? Não sei fazer conta? 56. Tá bom? Tá tudo bem? Não sei fazer conta? Mas é isso aí. Eu sou de humanas. Qual que é a ideia? Dentro disso aqui, quando eu consigo controlar as minhas tarefas, eu vejo quantas tarefas já foram finalizadas, ele vai subindo essa barra. Tudo isso eu extraí para um BI para quê? Fábio, mas o Desk não me dá isso? Dá. Só que eu preciso correlacionar dados. Eu preciso entender o que vem de chamado, eu preciso entender o que vem de tarefas, eu preciso entender qual que é a média de tempo deles, qual que é a média de tempo das tarefas em aberto, quantas tarefas tem, quantos chamados tem, quantos foram finalizados por mês. Então aqui, ó, tá vendo? Eu tenho acompanhamento aqui mensal dos meus chamados, né? Além disso, eu consigo saber quanto tempo tem um chamado em aberto, ou posso pegar por uma tarefa, e os status das coisas do que está acontecendo. Então, tudo depende do que eu quero correlacionar dentro do meu BI. Trazer isso aqui, tirar isso acontece com todos os nossos relatórios. Tirar isso de dentro do desk e você trazer para uma plataforma onde você pode cruzar esses dados, vai fazer você enxergar mais coisas, mais informações. O Bruno também tem os BIs dele, que também já foram desenvolvidos, né? Vai fazer você enxergar mais informações que são necessárias para você chegar numa tomada de decisão. Você chegar num resultado ali e falar, putz, é por aqui, é por esse caminho que eu tenho que ir. Então, estamos mostrando isso aqui para vocês entenderem que a base do que vocês fizerem antes. Então, criei meu projeto, estruturei direitinho, trabalhei nas status, trabalhei com as informações lá dentro, controlei horas, controlei despesa, controlei chamado, controlei isso, controlei aquilo. Quero tirar tudo disso daí, colocar dentro de um BI e cruzar esses dados. Eu posso? Pode. Só depende de você, certo? Mas eu acho que é isso. Deu para ver uma ideia de uso. Bom, eu já vou me despedindo aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí.
curte o canal da Desk, compartilhe esse vídeo com quem vocês acharem que deve e vou deixar agora um espaço para o Bruninho se despedir também. Valeu, Bruno. Ah, e obrigado, diretor. Eu quero agradecer também. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Se vocês têm dúvidas, podem deixar aí que a nossa equipe vai responder vocês. Pode mandar dúvidas para a gente também. A gente não passou por muitos pontos aqui, tá bom? A gente tem muitos recursos dentro do Desk Projetos, a gente tem para clonar tarefas entre projetos, a gente tem detalhes ali dentro do projeto que você pode trazer, toda a parte de reuniões que você pode fazer em relação àqueles projetos que vão ajudar e tudo mais. Tem muitas possibilidades dentro do Desk. Como é que você faz para ver essas outras possibilidades, esses outros recursos? Entre em contato com a nossa equipe de vendas, eles vão a fazer uma demonstração para você. Então, o Azael, o Ariel, o Gustavo, o Haroldo, eles vão entrar em contato com você, eles vão mostrar como é a ferramenta, tudo que é possível, vocês vão entender se faz sentido ou não para a operação de vocês, tá bom? Então, solicita ali uma demonstração, a gente vai deixar o link também, tanto aqui na descrição, quanto no chat e nos comentários, ali vai ficar fixado também. Você pode, link é o que não vai faltar, você pode ir lá no melhor link para você acessar e falar com a nossa equipe, beleza? Muito obrigado, espero que tenha gostado vocês, que vocês tenham gostado. Deixem aí o curtir se foi interessante. Se não curtiu, pode dar dislike também. Compartilha com a galera, tá bom? Pode compartilhar aí com o time. Às vezes o seu gestor já usa o Desk, mas não usa a parte de projetos. Compartilha com o seu gestor, fala, ó, a gente está perdendo aqui, a gente podia estar colocando nossos projetinhos lá dentro do Desk, tá bom? É bem interessante isso. Muito obrigado, Fábio, obrigado, diretor. Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau.